Olá, antes de começar a correção da questão 1 da lista 12, vamos relembrar alguns fatos rapidamente. O primeiro deles é a noção de fração equivalente. Nós dizemos que duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma quantidade de um determinado inteiro ou de mais de um inteiro, mas enfim, elas representam a mesma quantidade. Então, por exemplo, aqui nós temos um inteiro, eu dividi ele em 3 partes e tomei 2 dessas partes. Então aqui pintadinho de cinza, eu tenho 2/3, 2 partes de um total de 3. Lembrando que esse número de baixo é a quantidade total que o meu inteiro foi dividido e de cima as partes que eu estou considerando. Estou considerando 2 partes de um total de 3. Se eu quisesse considerar a parte que não foi pintada, é 1/3. Então, aqui embaixo também eu tenho o mesmo inteiro dividido também em 3 partes e pintei 2. Então, essa fração aqui é exatamente a de cima. Isso aqui que está embaixo é 2/3 também. Agora, o que ocorre se eu dividir cada uma dessas 3 partes ao meio? Então, vou pegar cada uma dessas 3 partes e vou dividir elas ao meio. Então pronto, cada uma das minhas partes anteriores virou 2. Essa parte virou 2, essa daqui se transformou em 2, essa daqui também se transformou em 2. Então o meu total de partes agora não é mais 3. Agora eu tenho 6 partes. Por que eu tenho 6? Claro, aqui dá para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas se fosse muito eu poderia contar mais facilmente também, que é o seguinte, de uma maneira extremamente simples, que é a seguinte, você tem 3 partes, como cada uma foi transformada em 2, ao invés de 3, você tem 3 vezes 2. E eu tinha 2 partes pintadas. Como cada uma das partes pintadas também foi transformada em 2, ao invés de 2 partes, eu tenho 2 vezes 2. Conclusão. Se você tem a fração 2/3 e você multiplica numerador e denominador por 2, por exemplo, você ainda tem uma fração que representa a mesma quantidade. Só que agora eu tenho o total de partes é 6 e o total de partes pintada, que era 2, passou a ser 4. Então, as frações 2/3 e 4/6 representam a mesma quantidade. E veja que o que eu fiz aqui foi simplesmente dividir todas as partes anteriores em 2. Então, o total de partes, que era 3, passou a ser o dobro de 3, 3 vezes 2. O total de partes pintadas, com cada parte pintada, também foi transformado em 2. O total de partes pintadas, que era 2, passou a ser 2 vezes 2. Dobrou também. Se você dividisse, vamos fazer mais um experimento para acabar com isso. Se eu dividir agora cada uma das partes que eu tenho também em 3 partes agora. Então, cada partezinha dessa, cada uma dessas 6 partes, eu vou dividir em 3 partes agora. Então, eu vou dividir essa daqui em 3. Aí eu vou dividir essa outra também em 3. Essa daqui eu vou dividir em 3. A outra também, vou fazer isso com todas as partes. Claro, aqui não ficou bem bonitinho, não ficou todas iguais, mas a ideia é partes iguais. Né? Fiz assim na pressa, então não ficou legal. Mas a ideia é partes iguais. Então vamos lá. Eu tinha 6 partes antes disso. Como eu dividi cada uma das minhas 6 partes em 3, eu nem preciso contar quantas tem. Eu já sei que é 6 vezes 3. Porque se eu tinha 6 partes e cada uma das 6 partes eu dividi em 3, o meu total de partes agora é 6 vezes 3. Eu tinha 4 partes pintadas anteriormente. Mas como eu dividi todas as partes, cada uma delas, em 3, então as minhas partes pintadas também, cada uma delas foi transformada em 3. Portanto, se eu tinha 4 partes pintadas, o total de partes pintadas passou a ser 4 vezes 3. E, portanto, quando você multiplica uma determinada fração por 3 em cima e embaixo também, você obtém uma fração que ainda representa a mesma quantidade. Por quê? O inteiro ainda é o mesmo, eu só dividi em pedaços menores, e as partes pintadas eu não alterei, não pintei nenhuma e nem tirei uma parte pintada, continua a mesma. Então, essa fração ainda representa a mesma parte pintada. 4 vezes 3 é 12 e 6 vezes 3 é 18. Essa é uma maneira de justificar porque quando você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, você ainda obtém uma fração que representa a mesma quantidade. Você ainda obtém uma fração equivalente, certo? Essa é uma... Claro, eu não provei para todos, mas aqui a ideia, o argumento pode ser estendido para qualquer número. Pronto. Mas existe uma outra maneira de justificar sem figurinha nenhuma, que é a seguinte. Vamos pensar na fração 2/3.
Para isso, vamos só relembrar duas coisas. A primeira delas é a noção de adição de frações quando eu tenho o mesmo denominador. Rapidamente. Quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, daqui a pouco nós voltamos para frações equivalentes. Então, só para fechar, né? Quando você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, olhando para esse argumento aqui de figurinhas, você percebe que a fração, essa nova fração ainda é equivalente, representa a mesma quantidade que a fração anterior. Vamos falar rapidamente sobre adição de frações quando eu tenho o mesmo denominador. Vamos olhar para essa noção rapidamente. Quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, então, o que significa isso? Então, eu fiz uma figurinha aqui com 6 partes, dividi o meu inteiro em 6 partes iguais. E aqui eu tenho 2 sextos, e aqui eu tenho 1 sexto. Se eu juntar, se eu quiser somar 2 sextos mais 1 sexto, qual a fração que eu vou obter? Ou seja, quantas partes de 6 eu vou obter? Se eu tenho 2 partes e vou juntar com mais uma parte, eu vou ficar com, naturalmente, 3 partes, de um total de 6. Então, 2 sextos mais 1 sexto é 3 sextos. Ou seja, e aí tem que ter cuidado, porque a tendência natural é fazer, enfim, se você nunca viu isso na vida, claro, não é o caso de vocês, é somar 6 mais 6, 12, né? Mas não, esse número de baixo diz simplesmente a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Quando você soma frações, você não está dividindo em mais partes por enquanto, né? Você só quer contar quantas partes você tem. Se eu tenho 2 partes e quero juntar com mais uma parte, você vai ficar com 3 partes de um total de 6. Então, 2 sextos mais 1 sexto, 3 sextos. Tranquilo. Quando as frações têm o mesmo denominador, essa é a razão pela qual você simplesmente soma o numerador, porque você está contando quantas partes. Nesse caso, quantas partes foram pintadas, né? 2 partes mais 1, 3 partes, 3 sextos. Mesmo denominador, tranquilo, não tem mistério. O número de baixo não se altera, porque você não muda a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. O inteiro continua sendo dividido em 6 partes, você está contando quantas partes vai ficar no total. Então, tranquilo, né? Agora, vamos, a partir disso, falar de multiplicação de frações. O que ocorre quando eu tenho que multiplicar um número por uma fração. Então, o que é 2 vezes 3 oitavos? Só para relembrar, o que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 3 mais 3. O que é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3. 5 vezes. Certo? Essa é a noção. Vamos usar a mesma ideia para cá. Claro, daqui a pouco a gente vai aprender um jeito de fazer isso direto. A ideia não é sair fazendo esse monte de somas. É só para justificar por que funciona isso aqui. O que é 2 vezes 3 oitavos? Isso é 3 oitavos mais 3 oitavos. Você vai somar o 3 oitavos com ele mesmo 2 vezes. Mas nós acabamos de aprender que quando você tem o mesmo denominador, você simplesmente conta. 3 oitavos com 3 oitavos são... Basta somar o numerador. Ou seja, mas o que é 3 mais 3? Isso aqui é 2 vezes 3. Conclusão, se você vai multiplicar 2 vezes 3 oitavos, basta multiplicar o 2 pelo numerador. Né? Você vai continuar com oitavos. Porque o que é multiplicar 2 vezes 3 oitavos? É somar 3 oitavos com 3 oitavos. O denominador não muda, né? Já que ele é igual. Claro, pode fazer direto, mas a nossa ideia é por que funciona. O que é 5 vezes 3 oitavos? A mesma ideia. Você vai somar o 3 oitavos com ele mesmo 5 vezes. 5 vezes. E o que é isso aqui? Eu vou fazer aqui embaixo porque ali não vai caber. Você vai somar o 3 com o 3 5 vezes. 5 vezes. E por fim, o que é 3 mais 3 mais 3? 5 vezes. Isso aqui é 5 vezes 3. Ou seja, nesse caso aqui vai dar 6 oitavos. E aqui vai ficar
15 oitavos. Ou seja, se você quiser multiplicar um número por uma fração, basta multiplicar esse número natural, pelo numerador. Não precisa fazer isso aqui tudo. Isso aqui você faz uma vez na vida para entender por que funciona. Depois você pode fazer direto. Exemplo. Vou fazer um exemplinho aqui bem feio. Ficar desorganizado, mas é só exemplo. Então, o que é 7 vezes 4 quintos? Pode fazer direto. Isso é 7 vezes 4 sobre 5, ou seja, 28 quintos. Beleza? Tranquilo. E agora, aproveitando, como é que você multiplica a fração? E aqui tem uma explicação para isso, não é de bolo. Nós apresentamos uma justificativa nas nossas aulas presenciais, por que isso funciona. Não vou fazer isso aqui, o vídeo vai ficar longo. Então, para multiplicar uma fração por outra, você simplesmente multiplica numerador por numerador. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2. E o denominador pelo denominador, 5 vezes 9. 3 vezes 2 é 6. E 5 vezes 9. Pronto, multiplicar a fração é uma coisa extremamente simples. 3 quintos vezes 2 nonos. Multiplica numerador por numerador, 3 vezes 2 e 5 vezes 9. Tranquilo. A gente viu que em fração, na soma, isso não funciona. Se o denominador for igual, na soma você soma só o de cima, né? Porque você está contando partes iguais. Então, o número de baixo não vai alterar. Né? Bom, agora que nós já sabemos multiplicar frações, vamos apresentar rapidamente uma outra justificativa para obter frações equivalentes. Por que você pode multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número e o resultado não vai se alterar? Com figurinhas está aqui uma justificativa, mas vamos apresentar outra. Imagine que você tenha 2 terços. Bom, 2 terços, se você multiplicar 2 terços por 1, não altera, né? Quando você multiplica por 1, não altera. 2 terços vezes 1 ainda é 2 terços. Multiplicar por 1 não muda nada. Agora vamos fazer o seguinte, 2 terços. Vamos pensar no número 7, por exemplo. Bom, é só lembrar que 7 sétimos, isso aqui é 1. Por que 7 sétimos é 1? Temos duas maneiras de justificar isso. O que é 7 sétimos? Você pegou o inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Dividiu em 7 partes iguais. E o que é 7 sétimos? Bom, isso aqui é 1 sétimo. Se você considerar duas partes, 2 sétimos. 3 partes, 3 sétimos. 4 sétimos, 5, 6 sétimos, 7 sétimos. 7 sétimos é simplesmente um inteiro. Assim como 2 meios. Isso aqui é um meio. Isso aqui é um meio. E o que é um meio mais um meio? São 2 meios. Ou seja, 2 meios é o inteiro, é 1. Ou então você pode lembrar também que toda vez que você tem uma fração, por exemplo, 5 terços, isso na realidade é... O que é 5 terços? É 5 dividido por 3. Então, uma fração, ela também pode ser vista como uma divisão, sempre. Então, 7 sétimos é 7 dividido por 7. É 1, sempre vai dar 1. Então, toda vez que você tiver uma fração com numerador e denominador igual, isso na realidade é um inteiro, é 1. Tá? Então, eu posso trocar o 1 por 7 sétimos, isso é 1. Mas nós acabamos de aprender que multiplicar frações, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Numerador com numerador e multiplica denominador por denominador. 2 vezes 7 e 3 vezes 7. Ou seja, essa fração 2 terços é igual à fração 2 vezes 7, 3 vezes 7. Ou seja, se você multiplicar numerador e denominador por 7, você ainda tem uma fração igual, porque na realidade o que você está fazendo é multiplicando a fração 2 terços por 1. E isso vale para qualquer número. Se ao invés de 7 você trocasse 7 por 1, 8, ia ficar 2 terços vezes 8 oitavos. Só que 8 oitavos é 1 e 1 vezes 2 terços não muda. Isso vale de um modo geral para uma fração qualquer. Se uma fração, sei lá, uma A sobre B, geral. Se você multiplicar A sobre B por 1, não importa quem seja o A, quem seja o B, o B só não pode ser 0, ainda vai ser a mesma coisa. Só que agora, se você multiplicar por um número qualquer, desde que seja igual, sei lá, pode ser 2 meios, ou 3 terços, 4 quartos, vamos colocar um sei qualquer. O que importa é que esse número seja igual ao de baixo. Se ele for igual, vai ficar
multiplicar a fração, né? De cima, de baixo pelo de baixo. B vezes. Pronto. A fração original é igual a essa nova fração multiplicando. Desde que você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, porque na realidade isso aqui é 1. Então multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número simplesmente significa que você está multiplicando a fração anterior por 1. E multiplicar por 1 não muda. Beleza? Então pronto. Bom, se eu posso multiplicar, eu posso dividir também. Se você tem um número e você divide numerador e denominador pelo mesmo número, você volta para a fração anterior, que ainda é equivalente. Ou ainda, se você lembrar que dividir é a mesma coisa que multiplicar, a gente vai ver daqui a pouco, multiplicar por inverso, né? Então uma divisão no fundo é uma multiplicação pelo inverso. Mas isso é outra história. O ponto é, se você dividir, por exemplo, vamos pensar nessa fração, 2/3. Essa fração aqui é 14 sobre 21. Se você dividir isso aqui por 7 e dividir o denominador por 7, você volta para a fração anterior, que a gente sabe que é equivalente à outra. Então, dado uma fração, se você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente a ela. Se você dividir também numerador e denominador pelo mesmo número, você ainda obtém uma fração equivalente. É o que o pessoal chama de simplificar, né? Dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Bom, então já sabemos o que são frações equivalentes e como obter e por que pode fazer isso, né? Agora vamos falar rapidamente sobre divisão de frações. A ideia aqui é só relembrar alguns fatos, para que a gente não fique perdendo tempo depois explicando todas as coisas de novo quando formos falar sobre resolver a lista, né? Então, divisão de fração. Primeiro vamos lembrar o que é o inverso de um número. O inverso de um número, o inverso de 3, é 1/3, porque 3 vezes 1/3 vai dar 1. Então, o inverso de 3 é o número que multiplicado por 3 dá 1. O número que você multiplica por 3 para dar 1 é 1/3. Né? Porque 3 vezes 1/3 é 3 vezes 1 sobre 3. Né? E 3/3, a gente acabou de lembrar que é 1. Quem é o inverso de um quinto? O inverso de um quinto é o número que você multiplica por 1/5 para dar 1. Ora, 1/5 vezes 5 é 5/5, que é 1. Então, o inverso de 1/5 é 5. O inverso de 3 é 1/3. E o inverso de 3/8 é o número que você multiplica por 3/8 para dar 1. Mas o número que você multiplica por 3/8 para dar 1 é 8/3. Por quê? Porque 3/8 vezes 8/3 bom, como é que multiplica a fração? 3 vezes 8, numerador, denominador, 8 vezes 3. 24 sobre 24 vai dar 1. Então, de um modo geral, o inverso vou pensar aqui, o inverso de 7/9. Que é o inverso de 7/9? 7/9. O inverso de 7/9 é 9/7. É só trocar. Né? Por quê? Porque em cima vai ficar 7 vezes 9 e embaixo vai ficar 7 vezes 9 também. Então, como o numerador é igual ao denominador, isso aqui é 1. Então, tranquilo. E aí, não vou justificar aqui no vídeo, porque vai demorar bastante, não é o nosso objetivo, é só relembrar as coisas. Dividir uma fração por outra é simplesmente multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. E nas nossas aulas nós vimos por que isso funciona, gastamos uma aula para justificar isso. Né? Aqui eu não vou fazer isso de novo, só estou relembrando o fato. Então, o que é 3 dividido por 7/4? É 3 vezes o inverso de 7/4. Mas o que é o inverso de 7/4? 4/7. E como é que multiplica 3 vezes 4/7? Acabamos de ver. Basta multiplicar pelo numerador. Mesma coisa aqui. O que é 2/3 dividido por 4? Isso é 2/3 vezes o inverso de 4. O que é o inverso de 4? Acabamos de ver. É 1/4. E agora é só multiplicar. 2 vezes 1. Pode fazer direto. Estou fazendo passo a passo aqui para ficar claro. Isso é 2 sobre 12. E aí, se na prova ou em qualquer lugar eu for pedir para você simplificar, é só dividir numerador e denominador por 2. Se não pedir, não precisa. Mas se pedir, é só dividir. 2 dividido por 2 vai dar 1. Vou fazer, mas pode colocar direto. 2 dividido por 12. Isso é 1. Ué, por 2, tiozinho. 6. Tá? E por fim, só para... Nesse caso, eu tenho 7/5. É a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Só que o inverso de 3/2 é 2/3 é 3/2. O inverso de 2/3 é 3/2. E aqui é só multiplicar. 7 vezes 3, 5 vezes 2,
7 vezes 3 é 21. E 5 vezes 2 é 10.